Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Alimentado por promessas não cumpridas, esperanças não realizadas e dificuldades crescentes, a frase "é hora de mudar" é frequentemente ouvido tanto por políticos quanto pelo público em geral. Nosso passado recente, as mudanças ocorreram com surpreendente rapidez. Governos, antes considerados estáveis, foram derrubados. As instituições financeiras falharam. Negócios outrora bem-sucedidos entraram em colapso. Mais grave do que tudo, o tecido moral da sociedade foi destruída por se afastar de Deus e dos princípios de sua palavra, a Bíblia. A filosofia, faça o que é bom, rejeitado a restrição e a rejeição da autoridade, que é realmente ilegalidade, a essência do pecado desfez famílias, arruinou vidas e trouxe a desilusão, doença, morte, destruição que vemos ao nosso redor. Quando Jesus Cristo foi questionado sobre quais seriam os ensinos de melhor dizendo, quais seriam os sinais de sua segunda vinda em glória, ele respondeu: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, e haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. São os princípios das dores. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Além disso, o Espírito Santo, através de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, revela a apostasia vindoura. A apostasia, que é o resultado de cristãos professos rejeitarem deliberadamente a verdade revelada sobre a pessoa de Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Isso já está estabelecido e no versículo 13 lemos: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esta apostasia em rápido crescimento trará em breve uma rápida mudança. Em vez de a graça de Deus ainda ser oferecida a todos os homens, pela qual eles podem ser salvos, seu julgamento cairá sobre este mundo ímpio de incrédulos para sua destruição eterna. Para escapar do julgamento de Deus sobre o pecado, você precisa ser transformado, você precisa ser salvo por Deus. O Senhor Jesus deseja mudar você da morte para a vida, das trevas para a luz, do poder do pecado ou do pecado para a salvação, do julgamento para a glória. Para possibilitar esta mudança, ele morreu na cruz por você. Lá ele sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Essa obra está terminada e a penalidade do pecado foi paga. A prova da aceitação de Deus deste pagamento, com o sangue de Jesus derramado em seu favor, é vista no fato de que ele ressuscitou dos mortos. O Senhor Jesus vive e agora do céu, através de sua palavra, declara o caminho pelo qual você pode ser transformado. O Senhor Jesus declara: a menos que vos arrependais, todos de igual modo perecereis. Lucas capítulo 13, versículos 3 e 5. Arrepender-se significa mudar de ideia quanto ao curso errado que você está seguindo sem Deus. Significa que você aceita seu veredito, o veredito de Deus, de que pecou e está destituído de sua glória, e não pode fazer nada para ser salvo. Você deve se arrepender. Em segundo lugar, Deus diz:
vocês devem nascer de novo. O Senhor Jesus falou isto a um homem chamado Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. O novo nascimento é o nascimento espiritual do alto, de Deus. É realizado ao receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Sim, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Recebê-lo é crer nele. Crer no coração que ele sofreu e morreu no seu lugar faz de você um filho de Deus. Você recebe a vida eterna e assim se torna uma criatura completamente nova em Cristo Jesus. É isto que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esta é a mudança que você deve ter, ou então perecerá na eterna separação de Deus. Agora é o tempo aceitável. Eis aqui agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Confie em Cristo e seja transformado neste dia da sua graça. A Bíblia diz: fugi da ira vindoura. Lucas capítulo 3, versículo 7. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Me faça uma pergunta: será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado está no singular, a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza, da raiz, e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado, a natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isso só ocorre na hora da morte ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz: se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também: se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo, é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem.
porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo? O que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados. Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele. O fato de que ninguém os arrancará de sua mão indica pelo menos 2 coisas. Primeiro, não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas. Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu Pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá.
porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem duas classes aqui, os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.